Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai bater um papo sobre projeção da consciência, que é um tema que eu vou dizer que traz bastante dúvidas entre vocês. Então eu convidei a Lili, né, a Liliane Moura. Eu vou dizer que ela trabalha há bastante tempo nesse segmento. Lili já chegou aqui, deixa eu enviar o convite para ela. Bem-vindo, Kleber, Rosalia, galera chegando. Oi, Lili. Tudo bem? Eu não tô ouvindo você. Você tá me ouvindo? Nossa, será que é meu fone? Deixa eu ver aqui. Fala aí. Agora, tá ouvindo? Agora foi. Agora Ah, foi. faltou o fone. Eu tô acostumada com o notebook, não o celular, então esqueci desse porém. Mas aos pouquinhos eu também às vezes quando eu vou fazer live eu ainda vou Nossa, me adaptando sou também muito a enrolada para isso. essas ferramentas que acontecem. Bom, a Liliane, ela é pesquisadora, ela é professora, escritora, palestrante sobre projeção astral, bioenergia, ufologia, Nossa, muitas coisas, né, Lili? sim, na E você verdade sabe. é um pacote só, né? Sim, sim. Você também já está há bastante tempo já estudando e pesquisando esses assuntos, né? Nossa, na verdade, se eu for falar desde quando eu tive minha primeira experiência, foi aos 12 anos, né? Mas dando aula e pesquisando mais a fundo já há mais de 20 anos. Comecei em 95, mais ou menos, e aí depois não parei Uhum, mais, muito até bom. hoje. E você sabe que, assim, pelo menos aqui, né, a galera do perfil que acompanha e tudo mais, tem bastante dúvida com relação à projeção da consciência, ou projeção astral, né, experiência fora do corpo, são vários nomes que a gente acaba dando para um mesmo fenômeno, né? Então eu queria Sim. que você explicasse um pouquinho o que seria essa projeção para as pessoas, se isso acontece sempre, quando a gente acaba dormindo ou quando a gente está consciente também. Isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar, né? Tem muitas pessoas que falam que saem dos seus corpos estando acordados, despertos, né? E na verdade, a experiência fora do corpo, a palavra já diz, é fora do corpo. A sua consciência tem que se projetar para fora do corpo. Então, se você está acordada, conversando e desperta e acha que está tendo uma experiência fora do corpo, não. Aí é um outro fenômeno que nós chamamos de clarividência viajoura. Mas aí isso é uma outra questão, faz parte dos fenômenos da experiência fora do corpo. Tainá, na verdade, todos nós saímos do corpo. É que a maioria das pessoas, infelizmente, não se recordam, não trazem na memória, ao despertar, a lembrança da experiência. Mas todos saem dos seus corpos porque nós precisamos sair. Basta estar encarnado nesse planeta, a gente sai do corpo por dois motivos. Primeiro, desintoxicação do corpo físico. E segundo, desintoxicação da psique, da mente. Uhum. Krishnamurti falava muito que nós não lembramos, né? A gente acaba não lembrando do que acontece fora do corpo porque a gente leva uma agenda para a cama. As coisas que você deixou de fazer no dia anterior, que você marcou para hoje, você não fez, as coisas que tem para amanhã. Então, a ansiedade do que não fez e tem que vir a fazer é uma coisa assim que deixa a gente cheio de informações no cérebro. E a gente leva essa agenda para dormir também, para levar para nossa consciência. O que acontece? O nosso cérebro ele codifica da forma que você está com excesso de pensamentos. Ele precisa trabalhar de uma maneira que vai desintoxicar sua mente. Então ele joga sonhos, imagens oníricas, imagens que você vivenciou naquele dia, um dia anterior, pessoas que você conversou, assuntos que você leu, assistiu, vivenciou. E aí você acaba que, tendo a experiência lá fora, você pode estar até lúcida lá fora, mas na hora que você
bate no corpo, o cérebro entra para misturar as experiências e desintoxicar. Isso porque você foi dormir com excesso de pensamentos, a agenda, né, que Krishnamurti chamava. Então, eu aconselho a você ter no teu dia, durante a sua vigília, estar com foco presente, no momento presente, o máximo possível. Deu para fazer aquela coisa que você tinha que fazer? Ótimo. Não deu? Anote. Crie uma agenda física mesmo, seja no celular, no papel físico. Anote, fala, ó, deixei para amanhã. Vai dormir? Fechou a agenda? Você está despreocupada porque você sabe que no dia seguinte você vai abrir a agenda e você não vai esquecer. Mas naquele período da noite, você não leva essa agenda com o teu cérebro. E aí você traz a experiência real fora do corpo e não os sonhos oníricos, entendeu? Então a projeção, ela ocorre com todas as pessoas, mas infelizmente as pessoas não se recordam e têm medo também dos sintomas, né? Esse é o maior problema. E você sabe que essa questão de você falar, né, porque o nosso corpo precisa descansar e tudo mais, e tudo que a gente vai vivenciando do nosso dia a dia se mistura, né? Às vezes a gente tá o louco da pesquisa, principalmente nesse meio ufológico e espiritualidade, que quando a gente chega, a gente quer desbravar o mundo, né? E, de uma certa forma, o que eu percebo é essa confusão entre os sonhos, entre o que é nosso, entre o que a gente está vivenciando no nosso dia a dia, a gente está estudando e a projeção. Então, eu percebo também, né, pelo menos o que a galera chega relatando aqui, que talvez seja essa confusão do que seria realmente a projeção da consciência, misturando com o nosso dia a dia, com aquilo que a gente está estudando, com aquilo que a gente quer muito, porque tem muitas pessoas que querem contato, por exemplo. Se ela ficar pesquisando, pensando o tempo todo em ET, provavelmente isso vai se externalizar em forma de um sonho, não é? Sim, E eu acho sim. que uma das coisas que, pelo menos, acho que a gente tem confusão também, principalmente quando a gente está chegando nesse momento, desbravando tudo isso, são essas confusões do que seria a projeção e do que seria o sonho, né? Aí você falou duas coisas muito interessantes. A diferença entre projeção e sonho, que na verdade a gente teria que ter três diferenças. Sonhos fisiológicos, sonhos lúcidos e a experiência fora do corpo, né? E a outra coisa, a outra parte que você falou, é nós fazermos contatos extraterrestres, né? Porque muitas pessoas pensam que a experiência fora do corpo, porque você está saindo em espírito ou psicossoma, aí tem várias nomenclaturas para o corpo espiritual, pensa que você só vai encontrar seres espirituais. Mas a gente esquece que os extraterrestres também deixam seus corpos e saem em espírito. São corpos mais sutis que o nosso, mas eles também saem. Também nós encontramos com eles. E se juntar a tecnologia que eles têm, imagina as formas que eles podem aparecer para a gente também fora do corpo. Seja holográfica, seja física, seja espiritual, energética. Nós temos uma mente muito pequena para assimilar esse contexto. Então, é difícil você nomear de que forma você está vendo a entidade. O importante é você pegar a mensagem. Isso é mais importante, a experiência em si. E não tentar analisar, racionalizar como que você está vendo, de que forma ele está aparecendo, porque você perde toda a experiência, né? Porque a gente Agora, tende a racionalizar, né? demais, demais. Nós somos muito racionais. A gente quer tudo num contextozinho. E outra, o tempo para a gente ele é muito linear, né? A gente está Sim. acostumado com o passado, presente e futuro. A gente não consegue entender que os três tempos, que na verdade é um só, que é o momento presente, ele ocorre simultaneamente. Então, as experiências que você tem fora do corpo, você pode acessar tantas camadas de realidades diferentes que ainda a gente não consegue assimilar. Então, é aí que vem a confusão, entendeu? Até para mim mesma, é a confusão de você saber em que camada você está experienciando. Não só o plano espiritual, mas que plano espiritual, né? Então, as diferenças que tem entre sonho lúcido, sonho fisiológico e projeção astral é que os sonhos fisiológicos são aqueles que eu falei no início. Ele tem uma série de onirismo. As imagens são oníricas, são ilusórias, são coisas que aleatoriamente vai acontecendo, as imagens vão surgindo e você não tem controle de parar com aquelas imagens.
Então você mistura imagens que você, conversa que você teve, o filme que você assistiu, o livro que você leu, o encontro que você teve, com outras coisas e forma uma salada. A janela vira um quadro, tua irmã vira uma cabeça Aqueles de sonhos loucos que elefante. a gente tem, né? Tá num lugar parecido. Exatamente, malucos. Então, daí você ter sonho lúcido. O que é o sonho lúcido? É você estar fora do corpo e começar a sonhar, coisa que nós não precisamos. A gente não precisa, aliás, nós não precisamos sonhar. Bastaria a gente ir sem agenda para o sono, que o cérebro não precisa desintoxicar essa parte da psique. Mas é que a gente é muito atrapalhado, né? Então a gente pensa demais. Sim. Então nós precisamos desse sonho, por enquanto, até a gente ser mais maduros, evoluirmos um pouquinho mais na questão de estar no foco no presente, meditar mais, prestar atenção mais em si, se observar. Quando a gente estiver nesse patamar, a gente não precisa sonhar. Agora, você imagina fora do corpo. Para que sonhar fora do corpo? Porque a sua consciência precisa sonhar. E é aí que entra o sonho lúcido. É aquilo, você sabe que está sonhando. Então, nessa hora, tem técnicas que você usa, por exemplo, ou com o chakra frontal, ou com a sua própria aura, o campo áurico, o psicossoma, ou as suas mãos. Você ejeta luz para a imagem que você acha que está meio onírica, e aquela imagem some e a realidade aparece. E aí você segue na experiência fora do corpo. Então são esses três tipos. E a experiência fora do corpo é onde você é protagonista. Você faz escolhas. Você define as coisas. Você quer virar para o lado esquerdo, você vira. Você quer volitar, você volita. Você quer desaparecer daquele lugar, você desaparece. Então você tem escolhas para fazer. Eu sempre falo que para eu ter certeza de que eu estou fora do corpo, a primeira coisa que eu faço é olhar minhas mãos, eu me observo, eu vejo o quanto ela é transparente, azulada, brilhante. Então eu pego meu cordão de prata, eu trago meu cordão de prata para frente, porque a camada mais grossa dele é na nuca. Então você consegue tocá-lo, porque você está em espírito e ele é energético, então a compatibilidade existe. Então são essas dicas que a gente vai treinando e tendo certeza da experiência. E como você disse no início também, né? Para a gente acabar, eu acho que assimilando tudo isso, o que é cada coisa, é estar mais lúcido e consciente no nosso dia a dia, né? Na E aí vigília. entra a questão do autoconhecimento também, né? Por isso que os estados meditativos também são essenciais nesse treinamento, né? E você sabe que um dos maiores, eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem é o medo, na verdade. Eu acho que sou uma. Não vou dizer que eu vou dizer que hoje eu não tenho mais medo. Vou dizer que eu tenho um certo receio ainda. Porque antes eu era muito pavorosa quando eu não entendia de espiritualidade por várias experiências que eu tive na minha vida e não tinha muito conhecimento, né? Vinha de uma religião dogmática. Mas hoje, Lili, a projeção astral, projeção da consciência é uma coisa que eu ainda tenho dificuldade. Eu acordada, para mim tá tudo bem. Se minha clarividência desperta, se eu tenho contato com o espírito, eu converso, eu bato papo na hora de dormir, minha filha. Eu tive como se fosse diferente, sabe? Mas não é nada diferente de Não, você estar acordado e de você estar claro que tudo. não há diferença, porque se os espíritos estão aqui com a gente, fora do corpo você vai vê-los, né? Se você não tem medo de abrir sua clarividência aqui e olhá-los, por que um medo fora do corpo? Mas aí vem aquela coisa, a noite, escuridão, desconhecido, tudo isso vai formando crença na nossa mente, né? Isso vem desde a infância também, né? Aí você acaba realmente tendo que passar esse degrau do medo, né? Tem que colocar a cara para bater mesmo e enfrentar e falar, não, a primeira vez que você vai enfrentar, que você enfrenta, você vê que não tem nada demais, nossa, dali para frente você deslancha na experiência. Você tem mais vontade de estudar, vontade de participar de eventos fora do corpo, tem tanta coisa que a gente pode fazer do lado de lá, é uma continuidade do lado de cá, né? Sim, sim. E é um exercício, digamos assim, é um treinamento, né? E o que você poderia dizer para a galera que tem, eu vou dizer, esse receio, esse medinho de, ai meu Deus, eu vou ver espírito quando eu estiver dormindo, ou estar consciente.
dentro de um sonho, né? Porque muitas pessoas relatam essa experiência de, por exemplo, acordar e andar pela casa, ou se ver, ou ver o teto do vizinho, sabe? E aí, como, né, as pessoas que passam a despertar para esse, vou dizer, esse lado mais sensível de nós, consciências ou espíritos ou seres humanos, o que você poderia dizer para a galera que tem ainda esse receio de entrar nesse campo mais consciente sobre projeção astral? Sim, eu acho que a primeira coisa, até aconteceu comigo isso desde a infância, é estudo, é leitura. Tem tantos livros bacanas, né? Livros, nossa, desde tralalá, 1800 e pouco, existem várias bibliografias a respeito da chamada viagem astral, né? Antigamente. Mas a experiência fora do corpo tem muitos livros, né? Inclusive até o meu pode baixar gratuito no meu site. Quando você se informa, você adquire um conhecimento daquilo, você tem mais segurança para dominar a experiência. E aí você vai perdendo medo, porque você pensa, puxa, eu li isso, aprendi aquilo, estudei isso. Se acontecer comigo, pode até não ser diferente a forma como você vai agir, mas você já tem alguma coisa, alguma referência do que você vai ver e de como você poderia agir. Então, o conhecimento, ele liberta você das amarras do medo. O medo te trava, estagna. Então, você tem que ter coragem, primeiro, estudar. Aí, depois que estudou, viu que você sente uma ressonância do assunto com você, pense, puxa, eu gostaria realmente, tenho vontade de me aprofundar mais e me lembrar das coisas que eu faço fora do corpo. Não é, eu tenho vontade de iniciar a fazer projeção astral. Não é isso, gente. Todo mundo já se descoincide fora dos corpos à noite, ou qualquer sono que você tenha. A pergunta é: você quer se lembrar? Então, você respondendo isso, por que que você quer se lembrar? Para quê? O que que você espera da lembrança dessas experiências? E aí tomar coragem para estudar e praticar, fazer exercícios, mentalizações, meditações, mudar algum contexto da sua vida diária, na vigília, né? Não ficar naquele automatismo diário de que você... Nós somos muito automáticos, né? A gente não percebe isso, mas a gente cai numa rotina que é muito previsível. E aí o que acontece? Você não sai do padrão. E é quebrar essas crenças, quebrar esses padrões, que é a coisa mais importante para você começar, não só você, a tua consciência, como o teu cérebro também, a aceitar a possibilidade do invisível, do desconhecido para ele. O seu cérebro não vai aceitar que você esteve, por exemplo, experienciando dentro de uma nave extraterrestre. Ele vai jogar o que para você? Um avião, um helicóptero, um trem, uma coisa que ele conhece. Você entendeu? Então, você tem que ir avançando cada vez mais. E a leitura, ela é boa para isso, né? E aí, como você disse, quanto mais consciente você vai desbravando isso, mais você vai projetando essa luz e vai vendo realmente a realidade. Ao invés de ser o avião, você realmente vai visualizar a nave, né? Exatamente. Você não precisa ter uma visualização aqui na vigília de uma nave para você ter certeza que fora do corpo foi uma nave. Você entendeu? Então, é começar a abrir a sua mente para deixar vir o novo, deixar vir o diferente, o desconhecido, e sair daquele automatismo de que você só conhece aquela coisinha dentro da caixa. Gente, o universo ele é amplo, é cheio de possibilidades que a gente nem imagina. Nem imagina. E é isso que me faz ter não só a curiosidade, mas é a vontade de expandir, a vontade de conhecer, a vontade de saber muito mais. E mesmo assim, quanto mais você pergunta, quanto mais você acha que você sabe, que você conheceu, nossa, parece que duplica, triplica de perguntas sem respostas. E aí você vai avançando e vai conhecendo mundos diferentes de realidade. Isso é muito bacana para a gente, para a nossa consciência. Sim, com certeza. E uma outra dúvida que surge bastante, assim, né, dentro dos relatos que a galera mandou as dúvidas, é com relação à paralisia do sono. Algumas pessoas relatam
está simplesmente paralisada, não consegue acordar, né? Percebe o seu corpo, tenta acordar e não consegue, aí dá aquele medinho. Algumas até relatam ter uma percepção de ter alguém próximo também, né? Sim, Então, é o para quem tem esse sintoma. tipo de experiência, o que que você poderia dizer? Particularmente, esse é o sintoma que eu mais gosto na experiência fora do corpo, porque a paralisia do sono, quando ela ocorre, ela me dá lucidez contínua. Eu percebo a paralisia chegando, né, quando eu estou quase adormecendo, é no estágio de hipnagogia para cair no sono profundo. Sim. E eu sinto que ali eu desperto a minha consciência e dali eu saio lúcida. Então, para mim, eu adoro, mas quando pequena, eu me assustava, como a maioria das pessoas se assustam. Eu tenho pessoas na minha família que até hoje, quando sente a paralisia do sono, acham que vai morrer do coração, da taquicardia, da respiração ofegante, por medo do desconhecido. Você Então, o que que sente eu... sintomas no físico, né? E eu acho que isso que é Sim, o que mais assusta. é que, na verdade, o sintoma não é no físico, é no campo bioelétrico, é no duplo etérico, que está acoplado, que seria a cola do nosso espírito e do nosso Sim. corpo físico. O sistema nervoso nosso conectado aos nossos meridianos, ou nados energéticos, devido, conforme queira chamar, né? Depende da filosofia. O que que acontece? Eles se desconectam nessa hora e você desperta exatamente nesse momento em que você está descoincidindo. Então, a sua consciência não sabe se está com o pé dentro do plano físico ou se está com o pé fora do plano espiritual. E nessa hora se assusta. Então, a sua consciência sente o medo do desconhecido. E aí passa por esse campo bioelétrico, que nada mais é do que o nosso cordão de prata estendido quando você sai do corpo, passa pelo metabolismo, vai para o corpo físico, e aí o corpo físico, opa, fala perigo, perigo, volta. E aí você encaixa toda ofegante com taquicardia. Então, o que que eu aconselho nessa hora? Pensar em flutuar, pensar em fazer. Tem uma técnica que a gente chama de ballonnement, que em francês é inflação, do seu campo áurico, do seu psicossoma, dos seus corpos, da sua consciência. Nessa hora você sente que está crescendo como um balão e vai expandindo. E aí você faz aquela força de sair do corpo. Nessa hora você flutua e aí eu aconselho a sair imediatamente do quarto, porque nesse local existe a cúpula da faixa de atividade do cordão de prata e é um pouquinho mais denso, está com excesso ali da energia do duplo, né? Mais o ectoplasma, então fica mais denso. Então você, dependendo de como você sai do corpo, o que, que é dependendo? Depende se você está mais denso emocionalmente, energeticamente, fisicamente, se alimentou logo que foi deitar, comeu, sei lá, 1 quilo de carne, tomou 1 litro de vinho e foi dormir. Aí se projetou. Então, assim, qualquer coisa, o estado emocional nervoso, ansioso, deixa você mais denso. E na hora que você vai sair dessa cúpula, você acaba batendo o seu campo bioelétrico no campo eletromagnético da parede ou do teto. Aí você pensa, caramba, mas eu sou espírito, como é que eu não transpasso uma matéria? Exatamente porque você está mais denso e você está compatível com o campo eletromagnético da matéria. Nessa hora, a mesma coisa. É se sutilizar, se visualizar como um balão crescendo, e aí você já sai pela lateral, para quem mora em apartamento, pela lateral da parede ou janela. Porque se você for sair para cima, se você mora no primeiro andar como eu, por exemplo, você vai voltar para o corpo rapidinho, porque você vai densificando o seu campo bioelétrico com os campos eletromagnéticos dos outros, fora com os corpos das outras pessoas, né? Então é essa dica que eu daria, você perder o medo e deixar. Mas se você tem muito medo, o que que você faz? Tenta mexer alguma coisa. Uma pálpebra, um dedo, a perna, que aí você encaixa e acorda, mas vai perder a experiência. Muito bom. Eu já tentei fazer essa técnica e não foi, eu vou dizer que não foi tão, Não tão, conseguiu ir até o fim. não consegui justamente porque é uma coisa que eu venho trabalhando ainda dentro de mim, né? Essa questão da Sei. projeção. E me diz Puxa uma vida, mas faz coisa. tanto tempo que você já Sim, aprendeu isso. e para você ver como é um processo, na verdade, né? Eu acho que assim, cada um tem seu tempo, né? Eu entendo que eu estou no Claro, meu tempo. E não é porque eu estudo sobre espiritualidade, eu, né, trabalho mediunicamente também, que eu não vou ter sim, um certo receio para algumas coisas, né? claro, Então eu acho que eu lógico. ainda estou no meu estágio aí.
Uma hora vai, uma hora vai. Mas quando eu consigo ficar consciente dentro do sonho, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Só que quando eu volto já com aquela recordação meio capenga, assim, de não é, ou não é. Talvez seja isso. Eu vejo o avião e Lili, me diz uma coisa, a gente vê uma crescente também nessa questão espiritual, né? Agora também está uma ascensão, agora nessa questão do meio de contato extraplanetário. Como você vê, e assim, a gente percebe também que hoje o contato ele está se dando muito no plano extrafísico, né? Como você vê isso hoje? Você, assim, dentro dos seus trabalhos, você consegue perceber essa crescente? Se realmente eles passam a contactar as pessoas nesse momento do sono? Olha, Tainá, isso daí para mim também é uma coisa que tem que desmistificar. Sempre houve contatos através da experiência fora do corpo. Se estão mais intensos ou não, a gente começa a colocar isso como, porque agora nós estamos na pandemia, então o número de mortes, né, que aconteceram, então aumentar o número de assistência extrafísica, por exemplo, ou então aumentar o número de contatos com extraterrestre também, porque eles estão por aí, o mundo vai passar para a 18ª dimensão e todos esses assuntos, né? Eu sempre tirei esses fora do corpo, desde a infância, tanto com assistência quanto os amigos extraterrestres. Então, não foi por conta de pandemia, a gente já passou coisas, né, até hoje, o mundo vai acabar no ano 2000, depois 2012, agora é a pandemia. E eu não sinto que há um aumento de algo. Eu sinto aquela constância, entendeu? Então, para mim, funciona dessa forma. Eu não vejo de uma forma de que eles estão contatando muito mais agora. Eles sempre contataram. E é um dos protocolos dos nossos amigos extraterrestres, contatar através da experiência fora do corpo. De uma maneira deles não terem que aparecer fisicamente, mesmo porque a presença deles junto a nós, nós poderíamos somatizar até doenças que já estão impregnadas emocionalmente na nossa aura e acaba que fazendo essa interface e pode ser prejudicial, eles respeitam. Então, fora do corpo é muito mais fácil eles te passarem alguma coisa, e contatarem você e fazer esse primeiro approach, vamos dizer assim, né? Sim. Para preparar depois para, de repente... Muito bom você falar isso, porque seja por projeção ou seja em estado físico também, existem os protocolos de contato que inclusive você também, né, participa junto com o Ricardo Gonzalez, você faz algumas expedições lá para o Peru. E sim, existem protocolos, a gente fisicamente aqui acordado, lúcido, sem sono nenhum, para a gente ter um certo contato com estes seres, não é? Então, assim, dentro desses protocolos é importante, tanto como físico, como também no momento do sono, como você disse, né? Muito bom, Lili. Tem muitos protocolos, né? Muitos protocolos e um deles que ocorre comigo há muito tempo é essa parte da experiência fora do corpo. Tem os avistamentos, tem a telepatia, tem a comunicação, tem o trabalho de cristais e nomes cósmicos, né? Se for enumerar, assim, tem vários... Tem você ir nos locais de nodos de energia intensos para que você possa ter lembrança de si e fazer essa conexão com o local também. Fica muito mais fácil para você receber uma comunicação deles, até mesmo uma presença, seja holográfica ou física deles, para avistamentos também, contato. Entendeu? Então tem bastante protocolos. Sim, sim. E você sabe que eu tive alguns avistamentos recentemente, e uma das coisas que eles passaram também é justamente que quando eles adentram, principalmente na cidade, né? Eu moro no centro de São Paulo, eu nunca imaginei que eu iria ter um contato aqui no centro de São Paulo. Eu falo, meu Deus! E da última vez o objeto interagiu comigo, Lili, e eu fiquei tipo... Eu vou dizer num português assim, abestalhada, na verdade, que eu não sabia a reação. Menina, o meu corpo, ele tremia todinho, e não era tremer de nervoso, era tremer de energético, né? Porque existe uma vibração ali existente também, né? Então, eu acho que assim, o preparo, como você disse lá no início da live, é preciso estar consciente aqui na fisicalidade, né?
Exatamente. E até para que eles possam acessar a gente, Tainá, tem que também existir, não é assim só, eu quero ver ET, eu quero ver nave, eu quero ir lá bater na lata, eu quero ver se realmente existe. Eles não estão preocupados com esse tipo de pensamentos. Travou de novo ou não? Você está aí, né? Não, Tá. eu tô olhando para ver se tem pergunta aqui para que a Tá, galera fez. tá. Na verdade, tem que existir uma agenda, tanto sua com a deles e com o planeta. Você entendeu? E essa agenda, geralmente, ela é acordada antes de você reencarnar, né? Por isso que eu sempre falo nos meus cursos da gente descobrir a nossa herança cósmica também, né? Eu não digo aquela herança cósmica como consciência, porque a gente veio de tantos mundos, já passamos por tantos planetas, né? Mas e sim essa aqui do nosso planeta, já que nós estamos reencarnados aqui, vamos entender o processo da humanidade e qual é o nosso papel nisso tudo. Então, você tem que ter uma agenda que acople junto com a agenda deles. Senão, você vai ficar vendo um monte de luzinhas satélites achando que é nave extraterrestre. Tem muito disso, né? As pessoas confundem muito satélites, iridium flares, o Sim. ISS, com naves extraterrestres, né? Então, tem que ter os pés no chão, saber verificar direitinho o que é, o que não é. Eu, por exemplo, tenho Quem está contatando também, né? exatamente também qual é a energia de que está chegando junto com esse contato, porque às vezes muitos Uhum, seres espirituais se passam por extraterrestres também. E a pessoa que não exatamente. tem um entendimento daquilo, um conhecimento da diferença de energia, e que também é difícil, você acaba que interagindo com seres que você pensa que são e não são. Né? E isso Uhum. ocorre tanto com seres espirituais quanto os outros também. A Ana do Cantinho Espírita comenta assim: tenho muitos sonhos lúcidos, agradeço muito a Deus pela lembrança. Seres Estelares comenta assim: eu amo sonhos lúcidos também. A Ana comenta assim: geralmente começa meio confuso sem saber onde estou, quem sou, mas rapidinho vou me localizando. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui que esse é o momento para a gente tirar as dúvidas aqui com a Liliane. Eu estou tentando passar aqui, nossa, mas é tão complicado passar esse rolê aqui É muito rápido, é né? muito rápido. Eu tô lá para cima e eu não tô tentando. Peraí, deixa eu tocar aqui. Oh, Glória. Vamos ver o que eu faço aqui. Não sei o que foi que aconteceu. Estou tentando achar as perguntas. Aqui, alimentação de carnes prejudica a projeção astral? Olha, não é a alimentação de carne que prejudica a projeção astral, não é o álcool que prejudica a projeção astral, não é nada disso. O que prejudica é o horário que você come, o horário que você janta, né? Que você vai se alimentar. Porque o nosso aparelho digestório, ele começa a movimentar o chakra umbilical, que é um vórtice de energia que nós temos acima dois dedinhos acima do umbigo, e esse processo do aparelho digestório para fazer a digestão leva pelo menos umas 2 horas. E o chakra vai ficar rodando, rodando, rodando. Uhum. E quando ele estiver trabalhando, além do normal, porque para uma digestão ele precisa trabalhar mais que o normal, ele prende o nosso psicossoma logo ali em cima do corpo físico. Então você não tem a experiência total enquanto não fizer esse trabalho de digestão. Então eu sempre aconselho se alimentar. Pode comer carne, pode comer chocolate, pode comer amendoim, toma sua taça de vinho, normalmente, mas antes, pelo menos umas 3 horas antes de você se deitar, para dar tempo de digerir, dar tempo de fazer toda a digestão para que você saia mais fácil. Agora, o álcool ou qualquer remédio para você dormir, por exemplo, facilita até a saída. Você descola fácil, porém te tira totalmente a lucidez. Você fica inebriado fora do corpo. Então, de que vai adiantar, né, você usar esse tipo de coisa para sair fácil se você vai acordar e não vai se lembrar? É como se você não tivesse tido a experiência. Então, eu aconselho fazer tudo isso pelo menos umas 3 horas antes de se deitar. Uhum. A Hannah pergunta assim: Lili, você citou os cristais. Você poderia falar sobre isso, por favor? Sim. Esses cristais, tanto energéticos, né?
quanto mais densificados, diria assim, visíveis ao olho nu, não que eles sejam físicos como matéria, né? É um Eles quanto são energético. sim, eles são enviados, né, para as pessoas que fazem esses contatos com determinadas raças, e esses cristais são para que você intensifique o seu processo de contato com eles, ou seja, o processo de autoconhecimento, processo de telepatia, comunicação, e o processo de você melhorar seu estado, tanto fisiológico como energético, emocional e mental, para que você possa ter um dia um convite a estar presente com eles. Então, isso tudo vai trabalhando vários aspectos em si. Então, geralmente, quando a gente recebe esses cristais, nós recebemos nas palmas das mãos, a gente coloca ele no peito, que é o nosso chakra cardíaco, né? Que em comunhão com o nosso chakra coronário, que está ligado aos cristais da glândula pineal também, faz essa Apatitas, né? Cristais de intensifica essa apatita. energia, dá um upgrade na sua energia de percepção extrasensorial para captar muitas coisas que você precisa captar e compartilhar com eles. Muito Assim como o bom. nome cósmico, né? Você também recebe o seu nome cósmico, não é que eles nomeiam você, mas você já tem o seu nome. Então, esse nome cósmico, se você mantralizá-lo, você acaba também intensificando a recordação de si. Lembrar de quem você é realmente, qual o seu papel nisso tudo, nessa agenda toda com eles. E quando eu falo nome cósmico, não é aquele nome cósmico de a mônada, a tua consciência. É aquele nome cósmico que eles te conhecem dentro desse processo desse planeta Terra, tá? Nessa agenda desse plano cósmico aqui. Então, eu gosto de Seria como se separar fosse, bem isso. seria como se fosse a sua frequência num tom em que você compreenda, né? E tudo isso que a Isso, Liliane está exatamente. falando, gente, faz parte dos protocolos de contato, tá? Recebimento de cristal, o nome cósmico, tudo isso são preparações que são feitas em grupos, né, para o contato com estes seres. A Camila, ela Nem fala sempre em grupo, viu, Tainá? Nem sempre em grupo. Isso pode ser feito individualmente também. individualmente. E sim, isso aí depende muito da agenda de cada um. Tem pessoas que trabalham em silêncio individualmente e nem nunca participou de um grupo e nem faz parte disso, entendeu? O nome cósmico também ele vem com uma sonorização. Então, essa sonorização você vai sentindo, vai ouvindo, e aí você vai analisando da forma que você escuta. E tem sempre que ter uma confirmação do que você percebeu ou recebeu como nome. Não é assim, eu vi o nome Alaia. Esse é o meu nome cósmico. Não, peraí. Tem que ter uma confirmação. Alguém vai do nada chegar para você e falar alguma coisa, vai te confirmar, eu até mesmo fora do corpo ou não, uma pessoa que recebeu uma mensagem, uma comunicação e vai comunicar com você. Não é assim, a gente vai acreditando, sai acreditando em qualquer coisa, entendeu? A Ana Paula está perguntando assim: pode falar mais um pouco sobre sonhos lúcidos? Ela explicou sobre sonhos lúcidos, Ana, lá no início da live. Eu vou deixar a live salva, você pode retornar depois para verificar a explicação da Liliane, porque o nosso tempo está acabando. Deixa eu falar um pouquinho então Então, desse sonho lúcido para ela. Na verdade, o sonho lúcido ele ocorre já com você fora do corpo. Então, você começa a sonhar quando você já está fora do corpo. Então, é uma etapa antes de você ter lucidez 100% fora do corpo. Porque a gente não precisa sonhar, lembra que eu falei no início? Você começa a sonhar por todos aqueles mecanismos que eu falei, por falta de lucidez na vigília, falta de escolhas na vigília, falta de foco no momento presente na vigília, durante o dia. Então, você carrega para o lado de lá o que você é aqui, tá? Então, quando você se vê fora do corpo, já com sonhos lúcidos, que são coisas aleatórias, que você sabe que você está sonhando, nessa hora você projeta a luz para a imagem ou para o ambiente inteiro, com uma expansão áurica,
saindo luz de todos os locais, ou chakra frontal, ou mãos, ou aura, que isso tudo vai virar real e vai sair o onirismo. E aí dali você já está com lucidez na experiência fora do corpo que você já estava. Por isso que sonho lúcido de experiência fora do corpo é a mesma coisa, porém um você está sem lucidez e o outro você capta a lucidez conforme você emana essa luz e irradia. A pergunta da Jaqueline era assim, ela repetiu aqui, que ela queria saber por que as imagens ou lugares aparecem em preto e branco. Isso depende muito do que você crê, os padrões mentais que você tem, porque se você acreditar que é normal aqui ou lá, eu sempre vejo das cores normais, eu nunca vi, no início eu via muito escuro, aí eu percebi que a gente tem visão 360 graus e que você pode acionar o chakra frontal e ilumina todo o ambiente, mesmo porque o seu psicossoma tem a autoluminosidade dele. Então já ilumina, é só você pensar nisso que você já ilumina. E as cores eu sempre vi normais, coloridas mesmo. Não me lembro de ter visto nada preto e branco na minha vida, não. A não ser que seja um lugar muito escuro, aí aparenta ser preto e branco. Uhum. E para quem quiser saber um pouquinho mais, também a Liliane vai dar um curso agora, no dia 24, sobre projeção astral. Até enrolei aqui a língua sobre projeção. Está se projetando. Estou em estado alterado aqui. Você quer falar um pouquinho sobre o seu curso, Lili? Sim, então, eu ministro, né, vários cursos. Sempre inicio mais com a projeção astral, experiência fora do corpo, ou projeção da consciência. E vai ser nesse dia 24/10, sábado agora, das 15 às 18 horas, né? O link para inscrição tá aí na minha bio do Instagram ou no meu site lilianemoura.com.br. Os outros cursos que eu faço é o curso de bioenergia nas relações empáticas, que eu trabalho toda essa parte de acoplamento áurico, de entendimento dos chakras, dos nossos corpos, das energias negativas e positivas, como lidar com isso. Aí eu tenho o curso de percepções extrasensoriais, que a gente trabalha bastante intuição, inspiração, vários tipos de clarividência que você pode adquirir, por que adquirir, né? Por que você quer expandir essa percepção. Aí eu tenho o curso também de contatos extraterrestres, que é essa parte, né, das minhas pesquisas, da nossa herança cósmica, das pesquisas de todo o processo da agenda planetária, do plano cósmico, minha cachorra está aqui, deixa eu pegar. E faço também os atendimentos, né? São os atendimentos personalizados, que também a pessoa pode me contatar. E a gente, também pelo site, tem um e-mail lá, e a gente trabalha mais personalizado todos esses temas, somente esses temas que eu dou no curso, para que a pessoa possa ter uma coisa mais direta, um trabalho mais direto e assíduo comigo. Uhum. Então, para quem quiser saber mais informações sobre o trabalho da Liliane, é só entrar pelo Instagram em contato, ou pelo direct, né, Lili? Sim, também. Sim, no Instagram. Liliane Moura Martins, no Instagram dela. E eu vou deixar salvo depois aqui para vocês também, vocês podem acompanhar. Então, nosso tempo está acabando, eu queria te agradecer imensamente. Obrigada, Tainá. Obrigada, querida. Obrigada pelos esclarecimentos. Ai. Você gostaria de deixar alguma consideração final? Ou eu ou a minha cachorra, né? Ou a sua cachorrinha. Olha aqui, ó. Ai, aparecendo na live. Ai, que lindinha. Olha, eu deixo assim um recado assim, né, bem particular na questão da busca de cada um. Seja ela uma busca de si mesmo, espiritual, ou queira fazer um contato, ou uma coisa planetária, o mais importante disso tudo é a lucidez que você carrega no seu dia a dia. É a lucidez de saber as escolhas que você faz, para você sair desse automatismo, para você começar a se perceber mais como pessoa. Independente de religião, de filosofia que você siga,
aonde você quer buscar tudo isso, mas a coisa mais importante é a lucidez que você pratica durante o dia a dia. Isso é o mais importante. E o aquietamento, porque a autoobservação vem de aquietamento. Então, assim, praticar uma meditação, eu acho muito legal. Ah, mas eu não sei meditar. Gente, é só fechar os olhos e aquietar. Presta atenção na sua respiração, presta atenção no seu batimento cardíaco, já é o principal. Se fizer isso pelo menos por dia, começando com 5 minutos e vai aumentando, nossa, isso é a perfeita percepção extrasensorial que a gente possa assimilar, desenvolver e contribuir com um plano maior aí da humanidade. É isso. Muito bom. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigada para todos vocês que escutaram, que estiveram também aí. que estiveram presentes, quem vai acompanhar a live depois. E é essa a nossa live de hoje sobre projeção da consciência. Espero que tenhamos ajudado vocês aí também nos processos iniciáticos de vocês. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, Tainá. Obrigada, meu amor. Tchau. Eu que agradeço.